Olá, amigos da internet, irmãos de Ideal Espírita. Estamos felizes mais uma vez, estamos juntos nessa noite. As pessoas estão chegando, pouco a pouco. Pedimos licença para entrar nos lares de cada um de vocês, a fim de que nós possamos compartilhar aquilo que nós temos de melhor nessa noite, para que esse dia especial, em que a cristandade no mundo inteiro comemora o advento, que será amanhã da Páscoa, talvez nós tenhamos a Páscoa mais reflexiva dos tempos modernos da humanidade. E por isso é uma alegria estar junto com todos vocês. Sempre dizemos isso neste momento na nossa instituição, Instituto Alvorada Nova, Núcleo de Fraternidade Francisco de Assis. Nós estamos iniciando normalmente as nossas reuniões públicas. E por isso esse público virtual não deixa de ser menos caloroso do que a presença física. Estamos aprendendo que para aqueles que amam, não existem distâncias. E como nos queremos bem, estamos com certeza muito próximos uns dos outros agora. Então as pessoas estão chegando, nós vamos fazer a nossa prece de início, né? Já estamos aqui no horário, 20 horas. Vamos acerenar os nossos corações, fechar os nossos olhos, sentirmos a vibração de cada um que está aqui nessa conexão, sentirmos as energias benfazejas dos nossos benfeitores espirituais, recebermos, abrirmos-nos para as bênçãos do Cristo que são derramadas sobre nós nesta noite. E agradecermos a Ti, Senhor, pela oportunidade do reencontro, pela bênção do estudo, da Tua mensagem libertadora, a luz consoladora da doutrina espírita. Obrigado, Senhor, pelas provas, pelas expiações, que tanto nos tem ensinado o caminho do amai-vos uns aos outros. Que este encontro nesta noite possa ser, Senhor, um foco gerador de amor e de fraternidade. Que possa se expandir não apenas dos nossos lares, Mestre amado, mas que possa alcançar os lares do mundo inteiro, para que nesta hora sejamos uma só família, para um só pastor. Muito obrigado, Senhor, guarda-nos em Tua paz, que assim seja. Novamente aqui estamos, meus amigos, meus irmãos, com a alegria de quem se une em torno da mensagem do Cristo. E trouxemos um tema que julgamos muito importante refletirmos sobre ele nessa noite, que é sobre a terra, esse educandário abençoado de almas. Já que nós vivemos um tempo notável, singular na história humana, esse tempo de transição planetária, que já havia sido predito inúmeras vezes ao longo dos séculos, e que nós agora podemos tocá-lo, em razão dos acontecimentos que têm vindo à tona nos últimos tempos. Ele é palpável, ele é visível. Não existe mais em nenhum dos nossos corações
nenhum pedido para que nos mostre se estamos no tempo de transição ou não. Esses chegaram de vez para cumprir o papel dessa transição, que é nos projetarmos, nos impulsionarmos para o advento da nova era, do mundo de regeneração que os nossos benfeitores nos dizem, o bem prevalecerá sobre o mal. Então eu convido todos vocês nessa noite para refletirmos sobre o teatro, sobre o palco onde estes acontecimentos estão se dando, que é essa casa abençoada chamada Terra, que para alguns é um hospital e é verdade, para outros é uma prisão, também é verdade. É um exílio, né? Quantos estão aqui exilados porque não se comportaram bem nas suas casas de origem e vieram para cá para auxiliar os que aqui estavam e também progredir moralmente. Mas hoje queremos falar da Terra enquanto educandário, escola de aprendizagem dos valores espirituais. E nessa transição que nós estamos atravessando, nós vamos percebendo que essa escola tem um papel preponderante. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, este momento de transição aqui na Terra, isso está lá na introdução do livro, é um momento de aferição de valores. Estamos medindo o quanto progredimos. E ao mesmo tempo, ao fazermos essa aferição de valores, estamos tomando conta, tomando consciência do que falta ainda avançar. No estágio evolutivo em que nós estamos, é claro. E aí nós vamos nos lembrar que nesse momento há uma separação natural aqui no planeta de joio e trigo, principalmente dentro de nós. Aqueles valores que estão desviados da lei divina, que é o amor, e que chamamos mal, estão, segundo Emmanuel, nos seus últimos suspiros. São os nossos hábitos, os nossos atavismos, que até então reinavam soberano nas nossas vidas e no seio da coletividade humana, e que agora precisam dar lugar para o novo tecido social que Jesus falou na sua parábola. Não se coloca remendo novo em pano velho. Esse pano velho não quer ceder o lugar, não quer deixar que nós o retiremos de nós, para dar lugar ao novo. Então, é por isso que estamos nessa luta interior, que se reflete nas circunstâncias exteriores. Buscando, obviamente, o que Paulo chamava de bom combate, né? E o Emmanuel, nessa introdução, ele faz uma afirmativa forte, introdução do livro A Caminho da Luz. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos de Jerusalém, de todos os séculos, devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Então estamos na época da ceifa. Até aqui temos semeado, lamentavelmente, em forma de desatinos. Precisamos efetuar parte dessa colheita para podermos progredir. E por isso, provas e expiações. Expiações porque estamos nos realinhando com a lei divina, através dos efeitos ou dos frutos que estamos colhendo, dessas consciências culpadas. E provas porque precisamos fazer jus ao advento da nova era, para que possamos nela adentrar. E ele diz tudo isso, mas no final do capítulo ele diz assim: sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora.
Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado. No batismo do sofrimento. Olha, batismo, né? Ou seja, um momento em que nós reavaliamos até aqui a trajetória e tomamos uma decisão resoluta, determinada, de avançarmos como um homem novo em Cristo. Essa é a proposta do processo de transição que atravessamos. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. Nós compreenderemos de vez, em face dos momentos que estamos vivendo e dos momentos que ainda virão, difíceis. Entendemos que esse momento agora, dessa pandemia, é um momento que nos prepara para testes e desafios maiores, que são importantes, até que nós compreendamos que somos irmãos e que somos um só rebanho para um só pastor. Então é fundamental nós entendermos esse início para entendermos a Terra, esse palco onde esse drama da evolução da humanidade que aqui reside ocorre nesse momento. No momento em que seres do sistema solar, cristos planetários, de outras plagas siderais, todos estão conosco. Há uma torcida enorme para que esse projeto do bem prevalecer sobre o mal dará certo, e dará, porque isso é da lei. É a lei de progresso que é inevitável. E no livro A Caminho da Luz, na introdução, ele fala então do Cristo planetário, aquele que criou, moldou, recebeu essa massa cósmica que foi destacada do Sol há 4,5 bilhões de anos atrás, que é o tempo de existência do planeta Terra, recebeu das mãos do Pai, para que pudesse trabalhar aquelas forças fantásticas e inimagináveis, de modo que começasse esse grande projeto de evolução para as ovelhas que o Pai havia lhe confiado. E Emmanuel diz de uma forma belíssima, que nós vamos ler aqui para vocês. Ele, o Cristo, que nós conhecemos aqui sob a personalidade de Jesus, quando ele aqui encarnou, mas que já existia antes de 4,5 bilhões de anos atrás. Depois ele se fez o verbo, se fez carne, mas ele já era o verbo do princípio. Então, Emmanuel fala assim: ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousa os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. É ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas. E um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Vamos acalmar os nossos corações. A nossa casa planetária não está à deriva, sem governante. Basta um sopro da vontade do Cristo. E todos os panoramas que até então têm atravancado o progresso humano, todas as barreiras e obstáculos se dissolvem. Renovam-se todas as coisas. Tenhamos confiança, e essa pandemia, ela vem para resgatar a nossa confiança também nos desígnios divinos. E para algumas outras coisas que vamos falar à medida que avançarmos em nosso estudo. Então ele está conosco, ele nos prometeu: eu estarei convosco todos os dias. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Eu estarei convosco todos os dias.
E Ele está. E nós precisamos estar com eles. Então, para que a gente entenda todo esse movimento de transição que está acontecendo, precisamos compreender o palco, a casa que generosamente nos abriga, o planeta Terra. E para isso, nós fomos buscar uma mensagem de Emmanuel do Anuário Espírita. No capítulo 5, Anuário Espírita de 1968, chama Vida Física. Vamos ler a mensagem e vamos comentando, para entendermos esse educandário de almas, que tantos benefícios temos colhido no tempo em que aqui estamos, até o momento. Emmanuel começa a mensagem dizendo assim: considerando a existência da Terra um conjunto de matérias professadas em determinada cota de tempo, ver-se-á o espírito encarnado, na perfeita condição de aluno na Universidade da Vida Eterna, assimilando valores para a obtenção de imortalidade. Então, a Terra é um dos departamentos de ensino da Universidade da Vida Eterna. Cada planeta é uma escola. Imagina essa grande universidade sideral, regida pelo Criador, mas com seus reitores locais. O nosso reitor qual é? O Cristo Jesus. E ele fala uma coisa interessante, um conjunto de matérias, disciplinas, em determinada cota de tempo. É o tempo que nós estamos aqui. O tempo de uma existência física, porque não de uma vida, porque a vida ela é de sempre. Já existimos antes de aqui estarmos agora e continuaremos existindo depois. Somos seres imortais. Eterno somente Deus, que é incriado. Tivemos um início, mas não teremos um fim. Então, a cota de tempo aqui é a nossa estadia no planeta. Nós já tivemos várias entradas no palco da vida física. Vamos e voltamos, vamos e voltamos. O período que estamos lá é como um período de intervalo. Não vou dizer a palavra férias escolares, porque estamos trabalhando quando estamos lá, desencarnados, na erraticidade. Estamos aprendendo, desenvolvendo também. A evolução também se dá lá, segundo o André Luiz, não apenas aqui. Mas aqui é o palco das provas e expiações. E no livro Roteiro ele diz que a Terra, o Emmanuel disse que a Terra é uma universidade de portas abertas. É uma universidade sublime. E aqui funcionam vários cursos e disciplinas, com 2 bilhões de alunos aproximadamente matriculados nas várias raças e nações. Isso, o livro foi escrito, o Roteiro, em 1952. Na época tinha 2 bilhões de encarnados. E ele fala, existe mais de 20 bilhões, naquela época, de consciências desencarnadas. Sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário, que cercam o domicílio terrestre, demorando-se em outras faixas de evolução. Aqueles elementais que estão nas faixas subhumanas, são bilhões, preparando-se, saíram da faixa animal, estão estagiando nas faixas subhumanas, os elementais da natureza, aproveitados nos serviços, como ele diz aqui, de equilíbrio do domicílio terrestre, para futuramente adentrarem no reino hominal. As famosas fadas, elfos, gnomos, os elementais. O livro Libertação de André Luiz, ele fala sobre esses seres. No livro Os Mensageiros também. Depois vocês procurem lá. Olha, naquela época, 2 bilhões de encarnados, mais 20 bilhões de desencarnados, 22 bilhões é o censo demográfico de seres aqui na Terra, nessa escola, com a razão, no reino hominal. Aí nós vamos buscar no livro Voltei, no capítulo 17, nós vamos ter uma estratificação, um censo espiritual desses 22 bilhões. Lá o instrutor Andrade fala para o irmão Jacob, que foi o Frederico Figner, grande trabalhador dos primeiros tempos na doutrina espírita, não é?
diretor da FEB. Lá ele diz para ele o seguinte: 2/3 desses 22 bilhões estão entre a irracionalidade para a inteligência ou da inteligência para a razão. Olha o que ele está dizendo. Se fizéssemos as contas dos 22 bilhões, daria 14 bilhões e meio. Estão ainda transitando da irracionalidade para a inteligência ou da inteligência para a razão. Sentimento? Ainda por desenvolver. Que é o nosso grande problema. Que fez Jesus resumir a lei e os profetas em 2 mandamentos. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mostrando para nós que precisamos e carecemos de desenvolver esses sentimentos. E 1/3 está em trânsito da razão para a humanidade. Porque ainda não atingimos o ápice da humanidade. Ainda temos que ter várias encarnações no planeta para chegarmos ao ápice de ser humano. Esse daí daria mais ou menos 7 bilhões e meio para completar os 22 bilhões. Então, gente, começa a gente entender por que nós estamos num planeta de provas e expiações. Por que nós temos que ter esses testes para que a gente possa desenvolver as potências da alma, as virtudes do Espírito, conforme nos diz Leon Denis no capítulo 20 da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele completa o irmão Andrade dizendo: em esferas mais elevadas, outros bilhões de almas caminham para a humanidade, da humanidade para a angelitude. Tem mais aí que nos foge à percepção. Já estão entrando no estágio de espíritos puros, não é? Bom, tudo isso nos faz avançar na mensagem quando Emmanuel diz assim: para a verificação disso, não é? Para a verificação da importância da Terra enquanto universidade sublime, ele relaciona alguns tópicos da jornada humana, referindo-se tão somente à área física do planeta, em termos de escola, ou seja, a parte dos encarnados. Vamos falar de nós agora. Ele vai dar, vamos dizer assim, uma descrição da escola. Como é que esse modelo de evolutivo na Terra se dá, já que ela é uma universidade. Ele vai dando os nomes e vai colocando, fazendo a associação com uma escola, não é? E aí ele começa a enumerar. Primeiro, Terra. Ele define a Terra. Instituto de Ensino e Aperfeiçoamento sob a direção e supervisão do Espírito Angélico de Jesus. Segundo o próprio Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Jesus, segundo as tradições do mundo espiritual, ele pertence a uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos estão as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então tem um grupo de espíritos crísticos, cada um tomando conta, digamos assim, do seu planeta, que juntamente com o Cristo solar rege a estrutura de todas as comunidades planetárias do sistema solar, encarnadas e desencarnadas. E Jesus pertence a essa comunidade. E diz Emmanuel que essa comunidade já se reuniu nas vizinhanças da Universidade Terra, na psicosfera espiritual, 2 vezes. A primeira, quando a Terra estava sendo criada. A segunda, quando da encarnação do Cristo planetário responsável pela Terra, que conhecemos como Jesus. E a terceira seria no final dessa transição planetária. E dizem amigos que conviveram com o Chico que esta reunião já aconteceu e teria sido no ano de 1969, quando o homem saiu do planeta e foi pousar na Lua, mostrando que ele já havia aberto, pelo menos no ponto de vista científico,
a possibilidade de compreender com maior amplitude a família universal, saindo dos arraiais da universidade, chamada Terra. Não é? E a próxima descrição de Emmanuel, plano físico. O que é o plano físico? Não é? Então, ele fala da Terra e agora ele vai falar do plano físico, que é onde esse drama evolutivo se desenvolve. É a existência física. Ele diz assim, departamento de provas e expiações. Bem sucinto. Nossa existência física, por enquanto, é um departamento de provas e expiações. Esse é o estágio que o planeta está. Buscando agora se elevar a um estágio de planeta de regeneração. De planeta que no início vai estar convalescendo das provas e expiações, que também é um tempo de transição, o planeta de provas de regeneração também é um tempo de transição, para adentrarmos futuramente num outro estágio dessa Universidade Terra chamado Mundo Feliz. Mas isso não podemos imaginar agora, né? Temos que imaginar como nós vamos conquistar esse nosso passar de ano, desse grande Enem planetário que nós estamos tendo com a chancela do nosso tutor, do nosso diretor espiritual, Jesus. E no livro Doutrina e Aplicação, Emmanuel diz assim, a Terra é a grande escola da alma, em que se educam alunos de todas as idades. Percebe esse aluno de todas as idades? O processo evolutivo na Terra ele é muito heterogêneo. Tem espíritos de um processo irracional, quase, primitivo, até seres angélicos. A gente viu atrás, no censo que os espíritos superiores fizeram. A gente viu um comentário anterior sobre isso. Então a régua da evolução vai dar uma encurtada, gente. Porque tem uma turma que não está deixando quem quer aprender, como uma sala de aula, estudar. Sabe aquela turma que fica no fundão? Jogando bolinha de papel na cabeça do outro, puxando aqui, cutucando o outro. Esses irmãos, com muito amor, porque são ovelhas que foram dadas a Jesus para cuidar, e ele diz que nenhuma de suas ovelhas se perderiam, serão convidados para uma outra escola, mais condizente com a questão intelectual deles? Não, com a questão moral deles. Porque a maioria, do ponto de vista de razão e inteligência, tem muita, só que usam isso indevidamente. Segundo Kardec, no livro A Gênese, não vão ser retirados todos, vão ser retirados os líderes. Porque se os líderes que provocam o desalinhamento das criaturas da lei, que é, em última instância, o mal, são retirados para uma outra escola, e ficam aqui os líderes do bem, considerando na escala espírita que Kardec diz que a maioria de nós é espírito neutro, uma hora tende para o bem, uma outra tende para o mal. Se as lideranças do mal são retiradas, o mal entendendo a questão do afastamento da lei, né, de amor. Se elas são retiradas, a maioria de nós vão seguir as lideranças do bem. Esse processo de aferição, de separação de joio e trigo já está em franco vapor, né? Conforme os benfeitores espirituais têm nos dito. A próxima etapa que Emmanuel coloca aqui é a finalidade. Para que existe a escola? Por que foi criado o planeta? Qual o projeto que Jesus quer para nós, para o seu rebanho, o rebanho que lhe foi confiado? Ele diz, extinção da ignorância, revisão de culpas, resgate de débitos e eliminação de tendências inferiores. Progresso espiritual. Extinção da ignorância. Nós estamos começando a entender quem somos. Somos seres espirituais. Não podemos nos esquecer disso, enquanto aqui estamos no mundo físico.
Viemos para cá para utilizar os mecanismos do reino de César para conseguirmos as coisas de Deus e não o contrário. Viemos para cá para buscar primeiro as coisas do reino de Deus. E automaticamente estaremos de posse dos nossos direitos quanto às coisas do reino de César. Por isso Jesus disse, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então é isso, é para isso que nós estamos aqui. Essa extinção da ignorância é isso. Revisão de culpas. Quantos deslizes cometemos em vidas anteriores, não é? Que precisamos agora endireitar as veredas, nos diz João em seu evangelho, referentes a João Batista. Endireitai as veredas do caminho do Senhor. Reencarnamos para escrever novas páginas. Endireitar caminhos tortuosos que trilhamos no passado. Por isso não reclamemos do resgate dos débitos, que é o próximo item. Porque à medida que a gente se retifica com a lei nos impulsiona adiante. A gente pensa em processo kármico só na lei nos corrigindo. Mas se nós agirmos de acordo com ela, a evolução se torna célere. A velocidade dessa evolução depende de nós, da nossa vontade, em seguir a lei, que é a de amor. E eliminação das tendências inferiores, por quê? Porque estaremos despertando as potências da alma, nessas experiências da nossa vida. Efetivamente, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Isso é um comentário da questão 917 do Livro dos Espíritos. Educar, extrair de dentro, vem do educere. As experiências, as lutas, as dificuldades, os obstáculos, nos fazem desenvolver as virtudes. É preciso compreender isso, para a gente não ficar achando que a vida aqui é ruim. Quando olhamos sobre esse aspecto, e por isso a doutrina espírita é consoladora, porque ela esclarece. Quando olhamos sobre esse aspecto, passamos a amar a oportunidade de estarmos aqui, nesse educadário abençoado que é a Terra. A matrícula, como é que a gente se matricula? Aqui, na escola física. Certidão de nascimento, o nascimento. E aí a gente fala assim, meu Deus, eu não pedi essa vida, Senhor, por quê? Por quê? Aí no Pão Nosso, no capítulo 76, 76, Emmanuel diz assim, antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram no serviço de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Quanta gente se movimentou, meus irmãos, para que a gente estivesse aqui hoje. Então vamos agradecer essa certidão de nascimento, ou seja, essa existência atual. Porque, gente, o cartório lá está cheio de gente. Imagina, 22 bilhões, nós temos 8 bilhões encarnados hoje, só. Quantos espíritos gostariam de estar aqui, na luta, buscando o seu autoaperfeiçoamento? Não vamos desperdiçar esse estágio nesse educadário. E, pelo menos por gratidão, a quantos se movimentaram em nosso favor. Não é? A carteira da escola, qual é? O corpo. O corpo. Esse organismo de 60 trilhões de células, fruto da evolução, conquistado com labor, com o princípio espiritual, passando por todos os reinos, desde a afinidade do mineral, a sensibilidade do vegetal, ao instinto no animal, até o advento da razão no ser humano. Esse corpo que ainda vai progredir, não há dúvida disso, os espíritos nos dizem, porque ainda não atingimos o ápice da evolução enquanto ser humano.
E eu não estou falando depois que entrarmos no patamar de inteligências divinas, eu estou falando ainda da inteligência humana. Muitas coisas ainda acontecerão com os nossos corpos para que as potências do Espírito se manifestem. E Emmanuel nos diz no livro Roteiro que existem forças inexploradas e infinitos recursos que dormitam em nós, aguardando a alavanca da vontade para se externarem no rumo da superconsciência. Nosso corpo ainda é muito limitado. Ele é um abafador, mas graças a Deus, porque a gente esquece as experiências anteriores. Mas vai chegar um tempo em que, quando progredirmos moralmente, com a alavanca da vontade e o desejo sincero de vencer a nós mesmos, vai haver uma eclosão dessas virtudes. E rumaremos em direção à superconsciência. Você se lembra lá da Casa Mental? De André Luiz? Subconsciente, né? Consciente e superconsciente. Que é a parte inexplorada ainda do nosso cérebro, que são os lobos frontais. Quantas coisas maravilhosas nos esperam. Quantas descobertas sobre nós mesmos, porque Jesus disse, vós sois deuses, nos aguarda. Mas é preciso caminharmos, a cada dia por vez. Aliás, foi o Cristo que disse, não estejais inquietos pelo dia de amanhã. Porque o amanhã cuidará de si, se nós cuidarmos do hoje. Então essa é a nossa carteira de aprendizado, nosso corpo. Vamos cuidar dele, para que ele nos leve até o término da nossa jornada aqui. Bom, aí nós temos os distintivos, que são os sinais morfológicos. Claro, cada corpo desse é moldado de acordo com a nossa necessidade. As famosas marcas de nascença, né? Nós vemos lá no livro Missionários da Luz a importância que é a fecundação espiritual, que precede a fecundação orgânica. Quando o espírito é entregue à futura mãe e ela abraça aquele espírito já praticamente miniaturizado no mundo espiritual e ele se incorpora no psiquismo da mãe. E é através das vibrações dele que no momento da fecundação o espermatozoide adequado, por impulso vibratório e atração vibratória, é atraído e consegue fecundar aquele óvulo. Então o corpo, gente, é tão maravilhoso que ele é feito com especialização para cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades evolutivas, não é? Então, esses são os distintivos, aquilo que nos distingue exteriormente, porque no íntimo somos todos irmãos, filhos do Altíssimo. Primeiros mestres, os pais. E a sala de aula, o lar a que pertence. Gente, o lar, quem diz isso é Jesus. A Simão Pedro, no livro Jesus no Lar, é o primeiro templo e a primeira escola da alma. A primeira escola porque os pais têm o dever de, através da exemplificação, passar para os filhos que estão renascendo, no começo da sua experiência terrena, os valores morais, para que eles, quando estiverem lá fora, eles possam ter um background, né? Possam ter uma bagagem de comparação. E tenham a certeza que isso vai falar muito forte no coração deles. Não vamos nos eximir, enquanto educadores dos nossos filhos, das nossas crianças. Se nós escolhemos, em relação à vida prática, escolhemos a escola, escolhemos o médico, escolhemos o dentista, escolhemos a roupa muitas vezes quando eles são menores, hoje nem tanto, porque hoje eles querem escolher também a roupa e o sapato, né? Eles têm que pedir a opinião primeiro. Por que não vamos escolher uma orientação espiritual? Não, eu vou deixar meu filho crescer. Depois ele decide. É fundamental isso, que a gente mostre. Depois eles decidam qual orientação seguir. Mas nós temos o dever de mostrar essa orientação. Por isso que a escola também é o primeiro templo.
quantos benefícios trouxe minha vida, eu falo por mim, quantos benefícios foram trazidos para a minha vida em razão do culto do Evangelho no lar. Quanta segurança eu senti com os medos infantis por causa do culto do Evangelho que meu pai e minha mãe faziam todas as quartas-feiras, desde que eu me entendo por gente. Eu me lembro que eu era tão pequeno que eu não conseguia ficar sentado ainda numa cadeira, assim muito tempo. A minha mãe sentava numa poltrona com eu de um lado e a minha irmã do outro. A minha irmã mais nova que eu. E a gente participava do culto. É fundamental isso, gente. Escola é, mas é templo também. A classe, o grupo social, é uma grande ilusão, que será dissipada com o tempo. Por quê? Porque o Emmanuel diz no livro Roteiro que a Terra, a Terra é um grande comboio que se desloca girando em torno do Sol com vários vagões. Esses vagões são de categorias diversas dentro dela, são os grupos sociais. Só que hoje, segundo ele nessa mensagem, quem viaja em instalações de luxo, mais tarde vai conhecer os bancos humildes e nos carros de condição inferior. E hoje, quem segue nas acomodações singelas, em outras existências, em outras oportunidades, vão conhecer situações invejáveis. Essas experiências se alternam. E nós temos que ter a sabedoria de colher o melhor delas, da abundância e da penúria. Porque essa é a postura do homem sábio, que extrai o melhor de cada uma dessas circunstâncias. São representações na existência material, que não são absolutamente definitivas. Agora, o que fizermos dentro delas, sim, influenciará nos nossos retornos, nas nossas vidas futuras que teremos aqui. Isso é que é importante. Então não vamos olhar um grupo social com desdém, achando-no superior, não. Porque no amanhã, talvez até nessa mesma existência, não sei, Deus sabe, nós estaremos vivendo naquela experiência também. Quantos seres maravilhosos nasceram nas periferias das cidades? Então é fundamental compreendermos que isso são campos de progresso, de experiências, de aprendizado. Vamos aproveitar o melhor que cada uma dessas experiências pode nos dar. Motivações, ensinamentos e exercício. 3 tópicos. Motivações, o que nos motiva aqui? As lutas indispensáveis, que variam conforme os sentimentos de pessoa a pessoa. Diz Emmanuel no livro Nascer e Renascer, que no balanço de nossos antigos débitos, todos nós imploramos, ao reencarnar, essa ou aquela providência, de acordo com as necessidades do nosso espírito. Não vamos nos queixar. Estamos no melhor local, na melhor circunstância, com as melhores pessoas. Escolhemos isso, pedimos, suplicamos. Estávamos motivados, porque sabíamos que com essas circunstâncias nós conseguiríamos exercer o bom combate, vencer a nós mesmos. E por que hoje estamos reclamando? Não é? Então vamos refletir nisso. Precisamos continuar motivados como estávamos lá no mundo espiritual. Nas aulas, nos exercícios, nas práticas, no aprendizado, nas colônias de onde nós viemos para cá. Essa motivação é a motivação do aprendizado, do progresso e do amor e a gratidão a Jesus, esse diretor que está sempre conosco e deseja profundamente que nós avancemos na linha do progresso espiritual. Ensinamento, os deveres de cada dia. Se cumprirmos os deveres nossos para conosco, para com o outro e para com a vida, e para com Deus, nós estaremos aprendendo o que viemos fazer aqui.
E o Emmanuel diz no Pensamento e Vida que o dever é a faixa de ação no bem, que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade. Onde estivermos, fazendo a atividade que estivermos fazendo, vamos encarar isso aí como uma faixa de atuação no bem, como uma oportunidade de sermos úteis, de aprendermos, de despertarmos os valores dentro de nós e de sermos a oportunidade para que o outro, que recebe de nós a mão, o abraço, o olhar, a palavra de esperança, possa também movimentar as energias divinas dentro do seu coração. E os exercícios, as provinhas, os erros e acertos da apreciação e da conduta. Precisamos fazer o trabalho da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho nos disse. Fazemos esse trabalho de avaliação interior. Porque é nesse modelo de erro e de acerto, e o nosso cérebro, ele já foi moldado, segundo a neurologia, para o aprendizado ser por tentativa de erro e de acerto. Só que, na medida em que eu vou percebendo que os acertos me impulsionam adiante, eu não quero mais errar. Para não ficar preso à retaguarda das causas e dos efeitos. A lei de causa e efeito funciona para aquele que busca o acerto com a lei, também funciona, mas impulsionando-o adiante. Então é fundamental. E quando nós entramos nesse conhecimento, meus irmãos, nós não mais conseguimos ficar estagnados, paralisados nos antigos equívocos. Nas pequeninas coisas, eu gosto de contar um caso de uma grande amiga nossa, aqui da nossa casa, que contava, que quando começou com o processo da doutrina espírita, ela estava num supermercado fazendo compras, e aí quando ela virou assim, isso não acontece, acontece uma vez ou outra, quando ela virou assim para olhar para a gôndola, que ela olhou para o carrinho, tinham levado o carrinho dela e colocado as compras em cima de uma bancada. Ela ficou furiosa, olhou para lá, olhou para cá, viu um outro carrinho cheio, deveria ser de alguém. Foi lá, não teve dúvida, tirou as coisas daquele carrinho, colocou em cima e pôs as coisas dela lá dentro. Sabe o que aconteceu? Ela não conseguiu dar 2 passos. Por quê? Ela já não conseguia mais coadunar com aquela posição do homem velho. Voltou, retornou as compras para aquele carrinho, deixou as compras dela ali em cima, foi lá fora, buscou um carrinho novo e continuou as compras dela. É isso. É essa apreciação da nossa conduta que tem que ser diária, para que a gente possa aproveitar esse tempo maravilhoso e estarmos nessa abençoada escola. Colegas de turma, os parentes, não é isso? Companheiros afins, os amigos, e fiscais, os adversários. Olha, colegas de turma é a família, a qual fomos convocados, estamos juntos agora, por sinal, nesse processo da pandemia. Ah, mas é aquele parente difícil. Segundo Emmanuel, no livro Deus Sempre, capítulo 15, o parente difícil é um teste para o bem. Nós não sabemos o que ocorreu com ele e nós no passado. Não sabemos. Aquele filho difícil pode ser o coração que nós desencadeamos. Aquela filha doente pode ser aquela companheira que nós fizemos sofrer, levando a sua saúde aos frangalhos numa outra existência. Aquele grupo familiar que nós temos que estar à frente. Meu Deus, parece que só eu consigo fazer essa família ir para frente. Nós não sabemos. Pode ser um grupo que nós desencaminhamos em vidas anteriores. É o reaprendizado. É o alinhamento nosso com a lei divina, com a lei de amor. Não reclamemos. A família que estamos com ela é a família mais indicada para nós na presente existência. Quantas famílias já tivemos? Quantos nomes? Quantos idiomas já falamos? Quantas profissões? Mas essa agora é a melhor família, onde nós fomos
plantados, e como diz o ditado, devemos aprender a florescer, né, no jardim em que Deus nos plantou. Companheiros afins dos amigos. Os amigos são aquelas bênçãos, aquele frescor, aquela sombra que a providência divina coloca em nossos caminhos para que a gente consiga avançar. E João, evangelista, percebeu isso, porque Jesus havia dito: eu já não mais vos chamarei servos, e sim amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. E João, evangelista, no capítulo 15, versículo 13, ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. E esse dar não é tirar a vida, é doar a vida. Doar do seu tempo, da sua atenção, do seu esforço, da sua escuta, do seu olhar de ternura, da sua companhia, da sua presença. E os fiscais, os adversários? O próprio Emmanuel diz que os adversários são os instrutores do nosso cotidiano. Eles nos apontam as nossas fragilidades. Porque se nós sentimos uma impaciência terrível, uma raiva em relação a alguém que nos provoca, precisamos compreender que temos que trabalhar esse sentimento dentro de nós. Então eles são instrutores, vamos orar por eles. Porque não sabemos o que ocorreu conosco na existência passada. Às vezes na casa espírita a gente encontra, né, alguns companheiros assim, e logo sentimos uma antipatia gratuita. E depois, quando vamos conhecer aquele irmão, é uma alma belíssima. De onde partiu aquela antipatia gratuita? Precisamos trabalhar isso. Porque se nós somos necessitados, ele também é. Se nós somos filhos do Altíssimo, ele também é. Se nós queremos oportunidade de progredir através do trabalho na casa espírita, ele também quer e precisa, como nós. Vamos compreender isso. Currículo das lições, as provas necessárias, nos múltiplos setores da experiência humana. Exames, as crises de saúde no trabalho, nas relações e nos ideais. Banca de exame, o coração e a consciência de cada um. Olha, isso aqui é profundo, né? Olha, isso aqui é muito profundo. Currículo das ações são as nossas provas. É o que nós viemos fazer aqui. As nossas dificuldades do dia a dia, do cotidiano, a nossa luta. É aquilo que Kardec falou: reconhecereis o verdadeiro espírita pelo seu esforço em domar as suas más tendências, que vai redundar em quê? Em nossa transformação moral, ou seja, passaremos de ano. Não é? Então é fundamental nós irmos à frente, não vamos desprezar a luta. Vocês já viram algum espírito superior encarnado aqui? Vide Chico Xavier. Desprezar a luta, eles amavam a luta do dia a dia. Não menosprezavam a oportunidade, né? E é difícil muitas vezes, nós fugimos dela. Alguns fogem até pela porta do suicídio, que é uma das piores escolhas, se não a pior. Deixar essa escola, abandonar essa escola, pela própria vontade. E ter, como diz Emmanuel, a morte, Emmanuel não, né? Como diz o benfeitor, não me recordo o nome dele agora, mas vou lembrar, né? Com a morte morrem todas as ilusões. Eurípides Bassanufo, no livro O Espírito da Verdade. Com a morte somente morrem as ilusões. Exames, as crises que nós temos de saúde, enfermidade, do trabalho, nas nossas relações, nos nossos ideais, tudo isso são as provas, os exames que são dedicados para a gente vencê-los. Não para sermos vencidos, mas para vencermos. Não o outro, mas nós mesmos. Né? Esse é o bom combate. E Emmanuel diz que todas as crises atuais da humanidade são frutos de uma crise só, única. Isso está lá no livro Palavras do Infinito, no capítulo 6. Sabe que crise é? A de ordem espiritual. Essa é a crise, o pano de fundo de todas as crises que vivemos. Qual é a banca de exame? A nossa consciência e o coração de cada um.
Cada consciência é filha das próprias obras, segundo a justiça divina. Teremos uma consciência em paz, se as nossas obras retratarem o cumprimento do nosso dever, para conosco, para com o outro e para com Deus. Teremos uma consciência culpada, onde haverá pranto e ranger de dentes, se as nossas obras forem um desvirtuamento nosso em relação à lei de amor. Então, são essas duas bancas de exame que nos aferem todos os dias, sentimento, coração e consciência. Porque as leis divinas estão gravadas aonde? Na nossa consciência. E o sistema corretivo? Provações. Provações transferidas para adiante por negligência do aprendiz. E por isso mesmo, naturalmente agravadas, lembrando expensões de segunda época. Se formos reprovados, gente, não tem jeito. Temos que voltar para o banco da escola, temos que voltar para a carteira. E queira Deus que seja o retorno para essa escola abençoada. Não seja para outra. Mais difícil, mais complicada. Façamos nessa existência por merecer a continuidade de cada um de nós nessa escola. Né? E bem-aventurado, diz Emmanuel no Pão Nosso, as criaturas que conseguem entender e suportar as suas provas. Para que a gente não deixe para amanhã. E o espírito é danado, viu? Não, isso aqui eu não vou resolver com essa pessoa. Não, não tem jeito. Nessa vida não, vou deixar para a próxima. Não faça isso. Na próxima as dificuldades são maiores. Você não sabe se vai encontrar essa pessoa. Vamos resolver as nossas coisas uns com os outros agora. Promoções existem? Existem. Porque toda a experiência aqui na Terra, ela é baseada em a cada um segundo as suas obras. Então, mudanças felizes, responsabilidades, maiores encargos de maior responsabilidade, direito à continuação no próprio burilamento aqui na Terra, para a conquista da felicidade imperecível, em novos estágios evolutivos. Você vê que as promoções são assim, mais trabalho, mais oportunidade de aprender, mais oportunidade de servir. Ou aqui ou em outros mundos, como aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes, que foi convidado para ir para outras esferas, mas preferiu continuar aqui, para ajudar, tamanha a gratidão dele com o educandário terreno. Não é? E por último aqui, as penalidades para os alunos relapsos. Repetência de todas as lições malbaratadas em reencarnações no futuro. Né? Para isso, o benfeitor, no livro de André Luiz, diz assim: todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus, poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Então, se nós não queremos repetir essas provas, sabe-se lá Deus, aqui ou em outro planeta, vamos cooperar em tudo com o espírito voltado para Deus. E aí estaremos alinhados com a lei. E isso não é privilégio divino. Não é promessa de amizade, porque o Cristo é mais amigo de um ou de outro. Deus gosta mais de um filho ou do outro. Isso, segundo o benfeitor, é lei. Desligamento da escola, desencarnação. Gente, o que a pandemia do vírus fez? Colocou o ser humano de frente para a morte física, de frente para a desencarnação. Colocou o ser humano olhando de frente para algo que ele abomina, que ele tem medo, para que ele compreenda que quem morre não morre, que a morte é porta de acesso à vida, que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e não o contrário. Então isso é muito importante nós compreendermos. E mais, nos prepararmos para o retorno, é o desligamento da escola, aqui das aulas no mundo físico, né? Nos prepararmos para o retorno em vida. Porque a morte faz parte desse ciclo chamado vida. Existência física, tem o nascimento. Porque o contrário de morte não é vida. Não é.
O contrário de morte é o quê? Nascimento. Nasci na vida, na existência física e vou morrer para a existência física. Mas eu sempre vou continuar existindo. Já existia antes, eu vou continuar existindo depois. Ou seja, a vida permeia todos esses ciclos. Eu tenho que me preparar durante a minha jornada, durante a minha caminhada no mundo físico. Não vamos nos esquecer disso, né? Para não termos surpresas, confusões mentais no momento de retornarmos ao mundo espiritual. E a humanidade está tendo que encarar isso de frente. E o Brasil possui um tesouro espiritual. E falamos aqui especificamente também da doutrina espírita, que riqueza deixada, por exemplo, pelo médium Francisco Cândido Xavier. O quanto nós poderemos ajudar os irmãos de outros países que para cá virão, nos momentos mais difíceis que ainda teremos no futuro. E finalmente, Emmanuel nos diz, reflitamos na terra como sendo um educandário bendito, e pelas inclinações e provas, tarefas e necessidades que te caracterizam a vida por dentro e por fora de ti mesmo, identificarás claramente o que vieste fazer agora no mundo, com quem estás, que predicados te compete desenvolver e quais os exames que te desafiarão fatalmente amanhã. Nós não precisamos fazer terapias de vida passada, processos de hipnose, retrocognição. Basta olharmos as circunstâncias atuais da nossa vida. Basta termos a imparcialidade de olhar para dentro de nós. E compreenderemos quem nós fomos e quais os pontos que temos a melhorar. E mais, quais são as provas, os exames que estão nos desafiando hoje como preparação para maiores desafios no amanhã. Essa é a mensagem que nós queríamos trazer, uma mensagem de esperança, de consciência do porquê nós estamos aqui, o que é o planeta Terra e como vale a pena essa encarnação, que é a melhor de todas que nós já tivemos. Num momento singular em que a Terra estará dando um impulso para novas experiências individuais e coletivas, a fim de que nós possamos realmente sermos aquela nova Jerusalém prometida lá no Apocalipse, que descerá do céu, mas do céu das nossas convicções, para o solo das nossas ações que está em nosso coração. E nós trouxemos então uma página para a gente meditar de Maria Dolores para encerrarmos a nossa reflexão de hoje. Com Maria Dolores, um poema de Maria Dolores, que ela diz, o nome é Reencarnação, um poema belíssimo, que é o resumo de tudo que a gente viu aqui. Então vamos lá. Reencarnação. Antes do berço terrestre, junto a mentores queridos, fazemos vários pedidos quanto à luta e sofrer. Queremos saudar no mundo nossas contas em atraso. Ninguém chora por acaso, se encontra fel no dever. Renascemos carregando o peso do compromisso, doenças, mágoas, serviço, menosprezo e solidão. Eis alguns dos instrumentos que nos procuram em fila, com que a terra nos burila as forças do coração. Pessoas que nos atraem, buscando-nos a ternura, nelas vemos a aventura com que andamos a sonhar. Depois é que se descobre que não são joias nem flores, mas simples credores e ajustes por acertar. Se te vês em grandes provas, se alguém te fere ou maltrata, em acessos de alma ingrata, perdoa, fazendo bem.
estás na escola da terra. Aprende a servir e a amar. Permanece em teu lugar. Não abandones ninguém. Maria Dolores. Vamos nos preparar então para a nossa prece de agradecimento por esses momentos maravilhosos que aqui estivemos. Fechando os nossos olhos, quem quiser colocar uma água para fluidificar nessa corrente de corações e de mentes unidos em torno da mensagem de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, Tu que és o amigo de todas as horas, sempre pronto a soerguer as nossas esperanças, a dar-nos a mão, Senhor, a ser o sustento dos nossos dias. Nós te pedimos por aqueles que enfrentam, Senhor, lá fora, provações maiores do abandono, da solidão, do desamparo. Que nós possamos, Senhor, nesse instante, sermos os canais das Tuas mãos operosas no bem, em favor dos doentes, do corpo e da alma. Que estas bênçãos saturem os nossos lares, envolvam os nossos parentes e familiares, os nossos amigos, Senhor, que possam repercutir nos lares do mundo inteiro, resgatando a esperança, o otimismo, a confiança nos desígnios de Deus. Porque, Senhor, sabemos que após passada a noite da transição, teremos a alvorada de um mundo novo, em que a regeneração que se inicia agora em nossos espíritos será expressa através da fraternidade, através, Senhor, da tolerância, através da solidariedade, através da caridade, que é o Teu amor em ação. Graças te damos, Senhor. Sê conosco a cada dia e ajuda-nos, Mestre, a estar contigo, hoje e sempre. Que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos, dos nossos amigos que aqui vieram, a Andréia, a Cristina, a Rose, o Renato, temos aqui também a Pauliane, o José Aparecido, a Neuza, a Clarinha de Assis, a Thaís, a Dona Célia, a minha irmã Rosângela, a Lília Venceslau, a Vera Lúcia, Bido, Maria Aparecida, Paulo Souza, o Roger Martins, a Mate, a Raquel, querida, um abraço, e tantos outros, o Rivaldo, o meu primo, o Chico, João Francisco, que alegria te ver aqui, meu irmão, a Luciane e tantos outros. Nós só temos a agradecer a presença de todos e vamos continuar firmes, todos os dias, juntos, com a graça de Deus. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos, paz, saúde e alegria.